Olá, pessoal, boa noite, espero que estejam todos bem. Eu sou a Larissa, responsável por eventos do Reactor São Paulo. Antes de começar, peço a todos que leiam com atenção nosso código de conduta. Resumidamente, pedimos que sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Lembrando a todos que essa sessão será gravada e estará disponível no canal do YouTube em 48 horas. Usem o chat para compartilharem suas dúvidas, seus comentários, suas perguntas sobre o tema de hoje, que ao final a gente tira algumas dúvidas de vocês aí e também temos um time no chat para responder as dúvidas de vocês aí diretamente, tá bom? Hoje vamos para o segundo episódio do Elas na IA, com a oitava edição aqui em 2025. Só lembrando a todos que vamos enviar o link da plataforma maismulheres.tech aí para vocês no chat e também o e-mail para suporte da plataforma. E nesse link da plataforma, vocês têm todas as instruções relacionadas aos quiz, a presença de vocês no programa e tudo mais, tá bom? Mas se tiverem dúvidas, vamos enviar também o nosso e-mail aqui do Reactor para vocês mandarem as dúvidas de vocês, caso sejam um pouco mais específicas e não estejam ali na descrição do programa, tá bom? Vamos então para a nossa sessão de hoje. Hoje vamos para a primeira aula com a Jaqueline Ramos. E para a gente já partir aqui para o conteúdo de hoje, vou trazer a Jaque aqui para vocês. Olá, olá, boa noite. Tô vendo aqui várias boa noites já aqui no nosso chat. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos aqui à nossa segunda sessão, nossa primeira aula aqui no nosso conteúdo. Vocês tiveram já nessa semana a abertura aqui do programa, mas hoje oficialmente será a primeira sessão, né, sobre conteúdo. Vocês darem um start aqui, começarem aí com as suas aulas sobre o programa aqui no Elas na AI. Bom, boa noite, boa noite. Estou vendo aqui vários boa noites. Perfeito, vamos lá. Bom, lembrem-se que durante aqui a nossa aula hoje, assim como qualquer aula que vocês tiverem aqui durante o programa, nós estamos aqui com um instrutor, no caso, instrutor aqui neste caso, temos também moderadores, vocês estão aqui já falando com o moderador, o Gilberto aqui no nosso chat, aqui o pessoal do Microsoft React, então sintam-se à vontade, precisar tirar alguma dúvida, como vocês já estão fazendo aqui no nosso chat. E também, durante a apresentação, sempre em tempos, eu vou chegar aqui no chat, vou parar um pouquinho, dar uma olhadinha aqui com vocês, se vocês têm dúvidas, alguma dúvida para compartilhar aqui com todo mundo, e intercalando aqui, mudando um pouco também aí a dinâmica da nossa classe, nossa aula aqui de hoje. Bom, então, vamos lá. Vamos começar aqui a falar um pouquinho aí sobre conceitos de computação em nuvem com o Microsoft Azure. Outro ponto importante, lembrem-se que apesar do programa de vocês ser o Elas na AI, focado totalmente no AI 900, na certificação do AI 900, focado em soluções do Azure, né, da nuvem da Microsoft para inteligência artificial, nós sempre, por vocês trabalharem com o Azure, nós sempre temos essa primeira aula, que é sobre conceitos de computação em nuvem, para que vocês possam conhecer, ou para aqueles que já têm um certo nível de familiaridade, vocês revisarem estes conceitos e seguirem com as próximas classes, tá? Não quer dizer que, não, eu preciso fazer essa classe, vamos dizer, pré-requisitos. Não necessariamente, vocês vão estar seguindo com o programa. Quero dizer que isso aqui, participem, revisem, quem for depois assistir aqui a sessão, ou vou assistir novamente, isso aqui é muito importante, tá? Para vocês terem como base para seguir com as outras aulas aqui, vocês aproveitarem ao máximo o programa e todos os recursos que vocês podem trabalhar ali dentro da nuvem da Microsoft, do Azure, ok? Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Eu já vi alguns boa noites aqui, colocando um pouco meu nome, que a gente participa sempre de vários programas. Sempre estou aí em programas aqui da Microsoft com vocês, acredito. Já vi alguns nomes aqui conhecidos. Mas, e apresentar rapidamente, eu sou a Jaqueline Ramos. Pode me chamar de Jaque. Eu trabalho na Microsoft, assim como todo o nosso time aqui de instrutores, mentores, moderadores aqui do programa do Elas na AI. Nós trabalhamos com diversas funções aqui na Microsoft. No meu caso aqui, especificamente, eu trabalho com um time dedicado a treinamentos, que nós chamamos. Então, meu dia a dia é ensinar, meu dia a dia é com treinamentos, certificações oficiais da Microsoft, sejam certificações como essas de fundamentos, ou certificações que nós chamamos de níveis intermediários ou avançados. Tá? Então, por exemplo,
se fossem próximos passos, vocês seguirem, por exemplo, com uma AI 102, tá? Seria um próximo passo. Seria uma recomendação, né? Não vou entrar aqui em detalhes, porque existem várias possibilidades para vocês fazerem. Bom, eu vou deixar também aqui o meu LinkedIn para vocês entrarem em contato, então sintam-se à vontade para entrar em contato, seja para a gente falar aqui sobre este tema dessa apresentação ou qualquer outro tema de forma geral, sobre Azure, sobre IA, sobre nuvem, e o que vocês precisarem aí será um prazer nós mantermos este contato. Posso demorar às vezes um pouquinho para responder só, por conta aí do LinkedIn, geralmente eu não fico 100% o dia todo ali, claro, mas sempre eu estou dando uma olhadinha, sempre eu dou uma olhada nos contatos que sempre eu recebo ali em relação aos programas. Geralmente nós estamos em vários programas participando aqui, ensinando, moderando também as sessões. E, novamente, entre em contato se vocês tiverem qualquer dúvida aí. Será um prazer mantermos aí e continuarmos conversando. Bom, vamos lá. Deixa eu só passar aqui na telinha, trocar um pouquinho a minha telinha. Desculpe, eu ia perguntar para vocês, estou falando, mas o meu áudio está tranquilo para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo o áudio? E a minha tela também, vocês estão vendo a minha telinha aqui, que está com o meu nome, está aqui com o meu LinkedIn. Só confirmando. Deixa eu ver aqui. Tudo certinho, Jaque. Perfeito, Lari. Obrigada. Ótimo. Opa, vi aqui vários sim aqui também, que deu uma travadinha aqui para mim. Beleza, então vamos lá, vamos continuar aqui. Nós temos bastante conteúdo para falar e dar uma olhadinha aí também, conhecer um pouco aí, vamos dizer, na prática. Vamos conhecer um pouco aí, não só na teoria, mas ver um pouco aí também como funciona o Azure, como vocês podem acessar, vocês começarem, e onde será um dos locais ali que vocês vão usar bastante ao longo aí do programa, né, no Learn AI. Bom, a nossa agenda aqui para hoje, nossa sessão, nós vamos dividir em 3 partes. Nós vamos falar aí sobre computação em nuvem, começarmos a entender o que é realmente a computação em nuvem. Existem alguns tipos, muitas vezes a gente fala de trabalhar com nuvem, mas vou trabalhar com um tipo de recurso, alguma solução, e vou colocar na nuvem. Mas existem vamos dizer, mais de um tipo de nuvem para você trabalhar. Então, a gente vai dar uma revisada aqui, ou conhecer também um pouco mais. Também vamos falar do benefício da nuvem, porque isso pode, muitas vezes, ainda ser um pouco de dúvidas. Ter dúvidas em relação a por que você deve trabalhar com nuvem. Hoje em dia é algo bem mais tranquilo em relação a isso. Bem mais tranquilo de, vou trabalhar, eu vou armazenar meus arquivos na nuvem. Eu vou levar algo para a nuvem. Tudo bem, mas o que envolve? Quais os reais benefícios de você trabalhar com a nuvem mesmo? E depois os tipos de serviços em nuvem, que aí vai começar a entrar os serviços e recursos que vocês vão trabalhar ao longo do programa. Então, vamos lá, vamos começar aqui falando sobre computação em nuvem. O que é a computação em nuvem? Bom, computação em nuvem é algo que, como eu comentei, muitas vezes a gente fala, vou falar de um termo, né, um nome que nós automaticamente ouvimos muito, é um dos termos mais populares, como um tipo de solução, um tipo de recurso que nós chamamos, que vocês podem utilizar aí no dia a dia. Nós chamamos de virtual machine, ou máquina virtual, né, uma VM. É muito comum a gente ligar automaticamente, vou trabalhar com nuvem, uma VM, uma máquina virtual. Mas, será que a máquina virtual, onde você vai colocar? Que tipo de nuvem? Será que existe uma nuvem só? Existem tipos de nuvens que vocês podem trabalhar? Ou o que compõe a nuvem em si? Nuvem é só, ou como é a nuvem ali por trás mesmo? Você pode ter um recurso, ter algo que você acessa na nuvem. Mas como que fica a estrutura dela ali por trás? Né? Então, para falar aqui um pouquinho, nada mais é do que, imaginem, vamos dizer aqui, vou dar um exemplo, a própria máquina. A máquina que eu estou usando aqui para apresentação, inclusive. Essa máquina que eu estou aqui, o meu computador, é uma máquina física, certo? A máquina que eu estou aqui, uma máquina que, inclusive, eu posso colocar uma virtualização, se eu quiser, começar a trabalhar com máquina virtual aqui também. Né? Depende da capacidade, claro, né? Senão a minha máquina não vai aguentar se eu colocar umas máquinas virtuais aqui. Mas eu quero dizer que isso é um ambiente físico que nós temos. Cada um de nós temos aí uma máquina, um ambiente, e as empresas podem ter esse ambiente físico também, ou levar para a nuvem. Só que a nuvem é uma forma de um provedor entregar serviços, entregar o que ele precisa de desempenho, entregar ali para ele garantir uma performance quando ele for executar
um site dele, um portal, uma aplicação em algum lugar. Então, ele vai entregar recursos. Um provedor, ele entrega recursos como computação. O que seria computação? Se eu acabei de comentar com vocês que aqui eu tenho a minha máquina física, essa máquina está aqui. Mas e na nuvem? Como é que isso funciona? Na nuvem, ele existe uma máquina como essa física, claro que não igual a essa máquina, né? Uma máquina muito maior, nós chamamos já de servidor. Né? Então, esse servidor, ele está lá na nuvem, lá atrás, lá um provedor, lá numa infraestrutura dele. E ele está cuidando para nós. E esse ambiente, vamos dizer, essa infraestrutura, ele tem ali recursos que nós chamamos de computação, que ele pode fornecer para os seus clientes. Ele pode falar ao cliente, ou usuários, todos nós como usuários de nuvem, usuário, pode acessar aqui, quanto você precisa? Quanto você precisa de computação? Quanto precisa de CPU, memória? Fala para mim, claro que por nuvem, nós temos um valor em cima disso, e eu vou explicar sobre isso também, né, que às vezes é algo que gera um pouco de dúvida em relação a custo, que nós chamamos, mas a computação é algo que o provedor vai entregar um serviço ali. Vai entregar ali serviços de computação, como eu comentei. Vai entregar redes de modo virtual. No Azure, a gente tem algo que chamamos de rede virtual, por exemplo. Pode ter uma rede física aqui, mas pode ter uma rede virtual. E o armazenamento. Eu vou dar um exemplo de armazenamento que nós usamos aí geralmente no nosso dia a dia, que não está relacionado em si somente com Azure, algo corporativo, mas algo pessoal. Por exemplo, um OneDrive, sabe? O OneDrive que, preciso colocar meus documentos, as minhas fotos, vou colocar lá na nuvem, vou colocar lá no OneDrive. É claro que existem outros, não vou falar nomes, né? Claro, de outros concorrentes, mas o nosso, que é o nosso OneDrive, tem ali que você pode utilizar no modo pessoal. E é você levar algum documento, algum arquivo, algo que vocês precisam armazenar com segurança, que você tem acesso ou alguém que você queira colocar, vamos dizer, aplicar um acesso, uma permissão, alguém possa ir lá e falar, ok, vou acessar esse documento. Caso contrário, só você tem esse acesso. Então, a computação em nuvem nada mais é do que uma forma de ter um provedor. Ele sim existe lá atrás desse provedor, a infraestrutura, os componentes físicos. Mas a partir desses componentes físicos, ele vai disponibilizar os serviços de modo virtualizado, como, por exemplo, uma máquina virtual ou outros recursos que nós temos ali na nuvem, ok? Bom, mas benefícios para trabalhar na computação em nuvem? Pessoal, eu comentei ali, né, falei sobre custo. É algo que geralmente tudo que nós vamos trabalhar envolve, né, sempre vai estar envolvido ali com custo. Quanto nós vamos pagar por isso? Quanto que vamos pagar para trabalhar com uma máquina virtual, com algo no provedor, que o provedor de nuvem está fornecendo para nós? Será que vai ser caro, vai ser barato? Lá no comecinho, quando surgiu esse conceito de nuvem, lá atrás muitos falavam, nossa, trabalhar com nuvem é caro. Trabalhar com a nuvem ali é muito caro. E não, existe uma das outras vantagens de você trabalhar com nuvem é que você pode controlar essa questão do custo. Você, por você ser o provedor, ele fornecer o serviço para você quando você precisar. Então, vamos dizer que você precise... Opa, desculpa. Você precise de uma máquina virtual, de um recurso lá no Azure. Você vai falar, olha, eu quero criar agora essa máquina virtual. Bom, eu utilizei essa máquina virtual por 6 horas. 6 horas. E agora não preciso mais, eu vou deletar. Você vai pagar exatamente pelas 6 horas que você utilizou esse recurso. Claro que existem vários tipos de recursos que a precificação é diferente na nuvem. Isso pode variar, isso não só para o Azure, qualquer outro provedor de cloud, tá? Isso daí não muda. Mas eu quero dizer que você vai usar. Então, você tem um controle sobre o que você realmente precisa, quando precisa dele, e você pagar realmente o que você utilizou. Então, isso é uma das principais vantagens da questão de custo. Velocidade. Imagine um cenário, eu sempre uso o cenário clássico de uma Black Friday. Uma Black Friday ali, deixa eu só ver uma coisinha só aqui. Opa, prontinho. Imagine no cenário de Black Friday, aquela correria ali, e de repente, nossa, subiram muitas as aquisições. Todo mundo está acessando o meu site, meu portal aqui, a minha aplicação. Ok, mas e agora? Eu preciso de mais servidores. Eu preciso escalar, dimensionar, que nós chamamos aqui também. Eu tenho que aumentar ali a capacidade dele. Imagine se vocês não trabalham em nuvem e estão trabalhando no ambiente físico. Como que você vai colocar mais servidores? Dá para fazer isso? Claro que dá para fazer isso, mas imaginem o trabalho para fazer. O tempo
tempo para vocês aplicarem. E o custo também, né? Vamos dizer, também tem toda a questão de custo. Então, quando falamos de velocidade, vocês garantem muito mais velocidade. Vocês ir lá para o provedor de nuvem através de um portal, a gente vai acessar já já, e o portal fala assim, olha, precisa de uma máquina? Você precisa dimensionar isso? Colocar mais instâncias? Mais réplicas, vamos dizer? Então, essas réplicas eu posso fazer isso para você em minutos, rapidamente. Tá? Então, temos a questão de velocidade, escala global, que daí já entra a questão de regiões. Porque o provedor de nuvem ele vai disponibilizar diversas regiões para vocês com os nossos data centers. Então, ele pode colocar e falar, olha, eu tenho aqui numa região do Brasil, o Brasil tem mais uma região, inclusive, posso colocar nos Estados Unidos, posso colocar ali também em, vamos dizer, no Canadá, vou colocar ali na Austrália, vou colocar ali lá no ambiente, por exemplo, lá do Japão. Então, o Azure, por exemplo, aqui, a nossa nuvem, ele tem mais que 60 regiões. Você pode ir lá escolher qual você pode utilizar e qual melhor atenderá a sua aplicação, o recurso que você vai hospedar. Então, a escala global entra também aí nesse formato. Produtividade, que já aí conecta com o que eu estava comentando, eu estava falando aqui agora, rendimento, fiabilidade e a segurança. Porque a segurança existem diversos componentes, recursos também, que você pode implementar, você pode aplicar na nuvem e garantir uma maior segurança com os seus recursos, os seus dados que você está armazenando em nuvem, ok? Então, existem alguns princípios, claro, que já são aplicados automaticamente, mas existem também alguns que você já traz como recomendações, sempre recomendando como você vai trabalhar com isso, ok? Bom, meninas, pessoal, tranquilo aqui por enquanto. Tem alguma dúvida aqui no chat? A gente queira compartilhar? Por enquanto, acho que eu estou vendo aqui algumas. Deixa eu ver, mas acho que estão respondendo já, né? A Gilberto já está respondendo aqui já. Tudo bem. Qualquer coisa a gente puxa aqui no finalzinho, tá bom? Também aí das dúvidas. Vamos guardando aqui e daqui a pouco eu já vou puxando aqui se tivermos alguma dúvida aí, algumas em específico, e nós vamos já falando. Bom, vamos lá. Vamos passar aqui. Que tipos de nuvem para a gente trabalhar? Lembra que eu comentei que nós temos aí alguns tipos de nuvem? Então, existem, vamos dizer, 3. Vamos dizer até que, muitas vezes, até alguns outros termos, né, que nós usamos muito hoje em dia. Nós temos aí que nós chamamos de nuvem privada. O que seria uma nuvem privada? Nuvem privada, existem muitas organizações que preferem criar o seu próprio ambiente de nuvem dentro de casa. Ele ia falar assim, olha, sabe o que o provedor, a Microsoft me oferece com Azure? Já é outro tipo de nuvem, vou falar já já. Fala, eu quero montar dentro de casa mesmo, porque eu quero ter o total controle disso. E não é, vamos dizer, isso às vezes é confundido com on-premises, né, o local. Ele é um ambiente local, mas as configurações que ele vai fazer, a organização, ele torna uma nuvem privada, tá? E acaba virando uma nuvem privada. A nuvem privada, ele não vai fornecer acesso a usuários fora da organização. É só na organização que tem acesso, ok? Isso é diferente em outros tipos de nuvem que eu vou falar aqui já já. Mas existe esse conceito. E existem provedores de nuvem. A Microsoft, por exemplo, tem ofertas de nuvem privada. Tá? Existe uma que nós chamamos de Azure Stack, que também é muito trabalhada. Mas a organização pode chegar ali e falar, não quero trabalhar com um outro tipo de nuvem, né? Mas quero trabalhar com a nuvem privada, porque eu quero ter total controle. Eu não quero realmente que outros usuários tenham acesso, eu vou ter a própria nuvem. Então, existem muitas empresas que optam por ter a nuvem privada. É bem comum ter esse cenário. Só que aí existe a mais popular, que seria a nuvem pública. A nuvem pública é exatamente o que nós temos no Azure, tá? Que é basicamente vocês terem todos os serviços ali na nuvem, o provedor da Microsoft e Azure fornece para vocês, tem o nosso portal. Só que eu acabei de falar que a nuvem privada, usuários de fora, ele não consegue acessar a organização. A nuvem pública, nós já temos isso com permissões que vocês aplicam. Nós trabalhamos com uma autenticação e uma autorização de usuários. Trabalhando em conjunto com isso, existem diversas outras práticas, nós vamos aplicar e fazer com que os usuários, ou alguns, né, depende de qual for a necessidade, eles consigam sim acessar a organização, de acordo com a permissão que ele tenha, tá bom? Então, é importante dizer isso. Mas a nuvem pública já é um provedor de nuvem que está cuidando ali. É um provedor de nuvem que está apoiando a organização. E falando, organização, daqui que eu te ajudo,
por favor, eu vou dar uma olhadinha aqui. Opa, preciso ter um suporte, geralmente, também, que você assina, que você utiliza com esse provedor, e ele te dá o suporte em caso de, se tiver qualquer tipo de situação necessária, ou também com as recomendações, com vários itens que vai te ajudar ali a melhorar cada dia mais trabalhando com a nuvem. Só que aí existem cenários das empresas trabalharem também com o que nós chamamos de nuvem híbrida. Então, tem cenário sim que a empresa tem a nuvem privada e tem a pública. Por que isso? Porque existem aplicações que elas podem executar melhor numa nuvem privada, porque ela tem que ficar restrita ali, e outras aplicações que podem rodar onde? Na nuvem pública. E aí ela pode ser disponibilizada, pode um usuário ter acesso também de fora. Então, existem cenários que as empresas usam nuvem híbrida. Então, isso aqui é um conteúdo de uma outra prova que nós chamamos de a Z900, tá? A Z900, ela cai muito sobre isso, a gente fala bastante sobre isso, mas é importante nós revisarmos esses conceitos para partirmos para os outros itens que vocês vão ver ali dentro do Azure, tá bom? Bom, vamos puxar aqui, deixa eu ver, nosso horário aqui, para a gente poder dar tempo de ver o portal ainda. Só que aí existem outros termos também que nós podemos trabalhar com nuvem, que daí entram, que é o termo de CAPEX ou OPEX. O CAPEX, que são despesas de capital, nada mais é do que eu estava falando de um ambiente, por exemplo, físico, ou uma nuvem privada. Você vai comprar todo o ambiente primeiro. Você vai falar, opa, preciso comprar 100 máquinas, 100 servidores. Então, você vai comprar os 100 servidores, mas será que eu preciso dos 100 servidores? Não, eu acho que eu vou comprar já, vou me antecipar que caso eu precise de mais servidores, eu precise dimensionar em algum momento, eu já tenho esses servidores comprados. É um custo que você pode ser que você precise ou não precise, né? Quando você trabalha nesse cenário. Então, é você ter aquele gasto inicial e com uma infraestrutura física, tá? Seja nesse cenário, ou seja também, por exemplo, o cenário da nuvem privada que eu estava comentando. Já diferente do OPEX, despesas operacionais, que é gastar com produtos e serviços necessários. Trabalhar com cenários pré-pagos. Cenários que você vai pagar pelo que você vai utilizar na nuvem. Quero usar a máquina virtual? Quero usar um recurso por 1 hora? Eu posso usar e vou pagar exatamente por 1 hora. Não vai precisar pagar por um valor fechado disso. Claro que tem recursos que cada um tem uma precificação, tá? Um modelo de pagamento que nós chamamos, mas aí e você recebe uma fatura mensalmente ou de acordo com você definir do quanto você gastou daquele mês sobre aqueles recursos na nuvem. Bom, outros pontos também para falarmos ali, como eu disse. Baseado em consumo, né? Modelo baseado em consumo. Tudo que vocês compram na nuvem, vocês adquirem na nuvem, adquirem recurso, você paga por consumo. Pode ser, eu estava falando de uma máquina virtual, tem recurso, a maioria deles você paga por hora. Mas tem alguns que pode ser cobrado até por segundos. Vocês vão falar, meu Deus, mas imagine eu pagar por segundos isso daqui. Não, fiquem tranquilas aqui, que não é porque por segundos eu vou pagar muito mais por algum recurso. É que existem recursos como, por exemplo, um conceito de serverless, que é a computação sem servidor. É um conceito que você pode pagar por consumo, e ele vai fazer um cálculo por segundos de utilização, mas só quando você precisa realmente. Então, você pode até ter aquele recurso criado, mas aquele recurso fica em stand-by, e fica ali quietinho. Quando você acionar ele, falar, olha, por favor, vamos trabalhar aqui, eu preciso de alguma coisa de você. Ele fala, agora sim eu vou começar a fazer o cálculo. Caso contrário, você não vai pagar por ele. Ou paga o mínimo possível, tá? Na sua fatura. Mínimo mesmo. Então, existem diferenças. É importante destacar isso, que recursos do Azure podem ter diferenças de consumo ali, mas a maioria que vocês sempre vão ver ali é por hora, e tem algum outro ali que pode ser por segundos, igual... Aliás, segundo é 1 ou 2 ali que tem, que é a questão de serverless, que eu estava comentando, e alguns outros que podem ser até um valor mais fechado. Por exemplo, tem um caso de vocês criarem domínio. Tem domínio dentro do Azure, e aí você paga um valorzinho fechado. Mas são casos ali, e todo recurso tem a precificação, o plano que vocês podem revisar, vocês podem olhar ali, mas é todo baseado por consumo. Tá? Bom, então, para comparar um pouquinho, só para a gente fechar essa parte, nuvem, comparando os modelos de nuvem. Nuvem pública, né?
comparando ali que é aplicativos que podem ser provisionados e desprovisionados rapidamente. Quero criar ali uma máquina virtual na nuvem pública, eu vou lá e crio, se eu não preciso mais, eu vou desprovisionar aquela máquina virtual. Não preciso. Vou pagar só pelo que eu vou utilizar. Até comparação ali com o ônibusinho, né, que a gente está aqui. Porque eu não tenho ônibus, eu preciso usar, eu vou lá, pago uma passagem do ônibus, vou dar um passeio, dar uma volta ali, volto, mas eu preciso pagar a manutenção ali do ônibus, eu tenho que me preocupar ali com a manutenção dele, eu tenho que me preocupar ali que eu vou pagar o documento do ônibus, eu tenho que me preocupar que eu vou pagar com a gasolina do ônibus, combustível? Não vou. Então, isso já entra um pouco mais para a gente poder assimilar um pouquinho a parte da nuvem privada. E daí você tem um hardware que deve ser adquirido para você trabalhar com ele, fazer a manutenção. Tem controle total de recursos deles e segurança. E são responsáveis por essa manutenção. E a atualização, se necessário. Aí já entra o cenário de um carro. Se você vai ter um carro, aí no dia a dia, nós temos nossos carros, e aí a gente precisa cuidar de tudo isso, né? Que basicamente fica um filho, né? Porque daí você vai pagar documento, vai pagar o combustível, vai pagar manutenção, vai pagar a revisão, vai pagar tudo que precisa. Mas está ali. Você nem está usando ele, olhem só. Você nem está usando ele. Mas você está pagando por ele, muitas vezes, certo? Só parado ali, você está pagando por ele. E a nuvem híbrida é você falar, não, de vez em quando eu pensar que pode ser que um dia eu esteja de rodízio, não sei, alguma coisa, não preciso do carro, então eu posso ir de ônibus. Mas eu ainda tenho o carro ali se eu precisar dele. Então, olha só um pouco o comparativo. Ônibus, como a gente estava falando, nuvem pública, falando aqui de um carro, que daí a gente tem isso daqui, tem ele, por mais que você não use, você está pagando por aquela itens necessários dele, e tem a nuvem híbrida, que daí você pode ter os dois cenários, que cada momento pode ser ali, melhor você usar um carro e melhor você usar um ônibus ali também, tá bom? Bom, tô vendo aqui que tem várias interações aqui, mas eu tô vendo que vocês estão interagindo bastante também aqui no chat. Já eu puxo aqui para perguntinhas. Pessoal que for reunindo algumas perguntas que quiser a gente compartilhar aqui, a gente já vai falando aqui. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Alguma dúvida para a gente comentar aqui? Pessoal aqui da live. Jaque, tem uma pergunta aqui que o Gilberto destacou. Deixa eu achar ela. Peraí, que o chat está mais rápido do que meus olhos. Gilberto, você quer pular aqui para ler a pergunta? Acho que essa aqui, em que momento considera o custo de CAPEX e OPEX? Acho que era essa? Eu acho que sim. Tá falando. Só para a gente confirmar. Bom, mas eu vou responder, eu vou comentar aqui, tá? Ó, tem uma perguntinha aqui, a gente vai destacar ela aqui, que eu estou vendo aqui no chat, que é: em que momento considera o custo em nuvem como CAPEX e o momento como OPEX? Vamos lá. Quando você vai trabalhar em nuvem, né, o que acontece? Lembre-se sempre que o CAPEX é algo que você está adquirindo antes de mais nada, tá? Então, por exemplo, eu estou adquirindo um ambiente fixo, né, um físico e um ambiente, não, acho que não é melhor o termo fixo em si, mas um ambiente físico. Você está trabalhando com uma despesa que você pode nem estar utilizando ela ainda, ok? Deve precisar dela, mas está pagando por ela. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você compre ali máquinas virtuais, adquira na nuvem máquinas virtuais. Você vai falar, olha, eu vou adquirir máquinas virtuais, inicialmente seria um custo de OPEX, porque você vai usar conforme o consumo ali na nuvem, mas vamos dizer que você pegue e transforme essa máquina virtual, essas máquinas virtuais, em CAPEX ali, basicamente. Por quê? Porque você pega e deixa ela fixa. Você deixa ela ali, ó. Você deixa ela ligada 24 horas a máquina virtual. Já vi vários cenários assim. Chega ali e fala, nem estou usando, mas está ali ligada a máquina. E não é um ambiente de produção. Tá? É um ambiente de desenvolvimento mesmo. Você chega, deixa a máquina ligada e ela vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Então, assim, é certo nós falarmos que isso aqui seria um CAPEX em si? Nós estaríamos relacionando com uma infraestrutura, um hardware físico, tá? No CAPEX. Mas estou dando um exemplo só para a gente assimilar, porque na nuvem, você pegar e adquirir recurso e você deixar ele fixo ali, vamos dizer, e não precisa dele, você está pagando por algo que você não está precisando na nuvem, não está utilizando as melhores práticas, e no fim, muitas vezes você chega e fala, nossa, na nuvem não funciona. Não funciona porque eu estou pagando muito caro, estou ali, criei recurso, eu quero deixar ele fixo mesmo. Mas será que você precisa realmente? Precisa deixar? Será que dá para controlar esse custo? Na nuvem tem tantas formas de você controlar esse custo. Então,
A questão, deixa eu voltar só no slide, desculpem, né, eu estava falando aqui, não coloquei. A questão ali, a gente falar do CAPEX ali, era a gente relacionar mais com uma infraestrutura física. Infraestrutura física lá na nuvem, lá atrás, existe, por padrão. Mas quem cuida disso é o provedor de nuvem, não somos nós. Tá? Então, isso está relacionado, existe até calculadora do Azure, tá? Que vocês podem fazer cálculos e até comparar com o ambiente on-premise. E esse ambiente físico, quanto você gastaria no físico e ter esse valor, ter esse gasto antecipadamente, dependendo se você saber se vai gastar com ele, precisa desses recursos ou não, você pagou por ele. Já na nuvem, é totalmente vocês ter custo com operacional. Gastar ali com o que realmente você precisa ter de recurso. Ou não precisa. Quando não precisa mais, você já elimina e pode seguir ali com a sua infraestrutura. Não sei se foi essa a dúvida, eu respondi a dúvida. Vocês comentam aqui no chat, por gentileza. Por gentileza. Ah, eu vi aqui que foi essa pergunta mesmo, que tinham comentado. Ok. Eu vi que depois teve algumas outras. É que teve várias perguntinhas. Eu estou gostando muito das interações de vocês aqui. Vocês estão muito ativos aqui no chat. Perfeito. Ó, eu vi que comentário aqui na sequência. Geralmente classifica como CAPEX durante a implementação. Sim, também, tá? Porque, por exemplo, quando você vai, ou CAPEX ou OPEX, você usar, como eu disse, a infraestrutura física, você pagar, você falar, olha, eu vou pagar já por essa infraestrutura, dependente se eu vou usar ou não, já estou ali, eu vou garantir. Agora, a questão do, que eu vou passar já próximos itens, né, a questão do tempo, mas agora passar, pessoal, usar na nuvem, você vai criar quando você precisa, quando não precisa mais, você pode automatizar e eliminar ambientes. Ah, fiz aqui um ambiente de desenvolvimento, não preciso mais. Tira aquele ambiente e vai vir na fatura o que você utilizou. Isso é um cenário, é um excelente cenário para que vocês paguem só pelo que vocês utilizam e tenham um controle total ali sobre os custos. Né? Mas mesmo assim, nós temos muitos cenários, infelizmente, de falta de controle de custo na nuvem. E aí tem a visão que, opa, não funciona na nuvem porque o custo está muito alto e, enfim, a gente tem que controlar isso, tá bom? A mensagem que eu quero deixar aqui também, que eu preciso passar para os próximos itens aqui, dá tempo a gente ver no portal. Bom, pessoal, olha, muito obrigada por todas as interações aqui no chat. O pessoal está interagindo muito, muito. E depois será um prazer, qualquer coisa eu complemento aqui depois com alguns links. O pessoal está colocando no chat, está respondendo vocês também. Mas no finalzinho, minutinhos antes também de fechar a sessão, a gente puxa novamente, tá bom? Vamos lá. Benefícios da nuvem. Né? A gente estava falando, na verdade, eu já até antecipei falando essa questão de benefícios, mas um dos pontos principais, trabalharmos ali com a nuvem, com data centers, eles serem distribuídos através de data center, regiões, zonas que nós chamamos, isso toda uma estrutura para trabalhar. E essa estrutura é basicamente essa, ok? Essa estrutura, nós trabalhamos com vamos dizer, uma distribuição geográfica. O Azure é distribuído em um pouco mais que entre 60 regiões. Regiões não é a mesma coisa que país, tá? Eu quero dizer porque muitas vezes vocês veem as regiões com o nome do país. Ele também representa o país, mas eu quero dizer que não é, Brasil, eu tenho uma região para o país Brasil, por exemplo, eu tenho uma região ali chamada East US, por exemplo. Essa já é o leste dos Estados Unidos. Né? Então, claro, ela está ligada com o país, sim, em partes, mas eu quero dizer que não associar automaticamente que ela, até por questão de prova, uma região obrigatoriamente é o nome do país. Não, a região ela vai ter um nome que pode estar relacionado com uma própria região dentro do país. Então, por exemplo, leste dos Estados Unidos, oeste dos Estados Unidos, tá? Brasil, sul do Brasil, tem aqui também. Então, sempre ela vai ter um nomezinho ali, não só com o nome do país em si, tá? Então, aqui é um pouco só da visualização, para a gente compartilhar também com a coisa no chat para vocês, como seria toda essa distribuição geográfica, mas nós temos ali que nós chamamos de regiões. Dentro de cada região, nós temos que nós chamamos de zonas de disponibilidade. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Até peço desculpa não poder entrar em detalhes por questão do nosso tempo, mas a gente complementa aqui para vocês um pouco mais depois, aqui no chat de documentação, que fale mais para vocês como funciona essa questão das regiões, como a estrutura, a hierarquia, porque nós temos regiões,
zona de disponibilidade, temos os data centers. Isso seria a estrutura. Só que dentro com essa estrutura, existem outros conceitos que nós chamamos de região par. Existem conceitos ali de redundância. Redundância é você replicar de uma região para outra. Uma região ficar indisponível, ela automaticamente replicar para outra. Enfim, então tem várias formas. Isso depende dos tipos de recursos que vocês podem trabalhar também, tá? Para poder, vamos dizer assim, nós garantimos essa alta disponibilidade de um recurso, tá bom? Bom, passando aqui, né, os benefícios de nuvem, a gente já falou, na verdade, desses benefícios, mas garantir alta disponibilidade, vocês têm essa opção, a escalabilidade, da elasticidade dele, trabalhar com a fiabilidade, previsibilidade, principalmente na parte de custos, né, que nós falamos ali também um pouco antes, segurança, trabalhar com diversos componentes de segurança, governança, diversos pontos de governança você trabalhar na nuvem, identidade, trabalhar com governança de infraestrutura de forma geral, de segurança, e tem bastante que vocês trabalham, e gerenciamento. E só para fechar, que eu quero aproveitar para a gente poder acessar o portal mesmo, é falar do tipo de serviços em nuvem. Por quê? A partir do momento que vocês estão na nuvem, existem alguns termos que vocês escutam, ouvem bastante. Tá? Por exemplo, já ouvi falar ali que máquina virtual ou algum outro recurso tem um nome também. Ele corresponde a um tipo de recurso. Mas como assim? Eu já ouvi falar em um chamado IaaS. O que seria o IaaS? Infraestrutura como serviço. Né? Infraestrutura as a service. Infraestrutura como serviço, lembre-se que lá no on-premise, local, é algo que você tem controle total, né, de tudo. Tem o controle total, se cair energia do data center, meu Deus, vamos lá, eu tenho que correr atrás, resolver, se cair internet eu que vou resolver, nós vamos resolver. Mas e na nuvem? Como é que funciona isso? Como é que é dividida a responsabilidade? Nós temos aí que nós chamamos de modelo de responsabilidade compartilhada também. Até, deixa eu compartilhar essa tabelinha, na verdade, antes, que seria essa tabelinha aqui. Essa tabelinha, ela vai trazer, deixa eu pegar minha canetinha aqui para destacar também, 4 coluninhas aqui do lado direito. Ela vai trazer aqui on-premise, IaaS, PaaS e SaaS. On-premise que eu estava comentando, tem vários níveis de responsabilidade. Então, você pode ter nível de responsabilidade. Opa, minha canetinha sumiu aqui. Data center físico, rede física, host físico. Isso daqui, é lá um data center lá atrás na nuvem, tá? Que existe, por padrão, existe ali. Tem que existir, senão não tem como virtualizar, ter a nuvem. E aí depois entram, por exemplo, o sistema operacional, controle de rede, aplicação, identidade, conta, cria uma conta, um usuário, dispositivos e a informação e dados. Quando você trabalha com on-premises, tudo que está, pessoal, aqui com essa corzinha azul, um pouquinho mais forte, aqui nesse outro tom, ela está como gerenciamento cliente, tá? Responsabilidade do cliente. Essa responsabilidade do cliente, basicamente, nós, como clientes, nós somos responsáveis por tudo, todas essas camadas. Já se você vai trabalhar com IaaS, já muda o cenário. Olha lá a infraestrutura física. Quem que está gerenciando isso aqui, É do outro, é a Microsoft, tá? A infraestrutura física. A partir do momento que você cria uma máquina virtual no Azure, essa máquina virtual no Azure, você vai gerenciar ela. Gerencia a máquina, o sistema operacional, aí começa aqui já em cima. Sistema operacional, rede, aplicação, tudo que tem dentro da máquina. Eu tenho que garantir a segurança da máquina? Sim, você vai garantir a segurança da máquina. Claro, pessoal, que quando a gente fala, você vai garantir, claro que o provedor de nuvem, uma nuvem pública, ela vai trazer diversas recomendações para poder auxiliar vocês. Sempre ela vai trazer recomendações. Mas é importante nós revisarmos isso. Então, o IaaS, um exemplo de recurso que é IaaS, é uma máquina virtual. Uma máquina virtual, desculpem, uma máquina virtual basicamente um serviço tipo IaaS que você pode trabalhar. É uma infraestrutura como um serviço. Você está tendo ela como um tipo de serviço que estão oferecendo para vocês, tá? Para nós clientes aqui. A mesma coisa se você vai trabalhar agora com PaaS. PaaS já muda o cenário.
O PaaS, ele vai trabalhar aqui até um certo ponto com um gerenciamento ali do lado nuvem, Microsoft, e depois vocês vão observar que tem uns blocos aqui que estão divididos, ó. Parece que está dividido entre Microsoft e cliente. Por quê? Porque realmente são responsabilidades compartilhadas. Tá? E depois entra tudo lá do cliente. E já o SaaS já diminui bastante tudo isso. Então, só para voltar naqueles outros slides e dar um exemplo, IaaS é um exemplo de máquina virtual. A máquina virtual, a infraestrutura física está lá atrás, data center físico, o Azure, a Microsoft vai gerenciar, e a máquina virtual vocês vão gerenciar. Nós vamos gerenciar a máquina virtual. Tá? Esse é um exemplo de IaaS. Já o exemplo de PaaS, plataforma como serviço, deixa eu dar um exemplo de PaaS. PaaS, eu gosto muito de dar um exemplo de algo que eu acredito que muitos aqui nós conhecemos ou já brincamos, mexemos em algum momento. Quem aqui conhece ou já mexeu ou tem, às vezes, um blog no WordPress? Comenta aqui no chat. Quem aqui já mexeu no WordPress? Mexeu no WordPress, criou um blog. Eu tenho meu blog lá, meu blog está bem antiguinho. Tem que dar uma boa atualizada. Mas depois comentem aqui. Eu acho que não sei se está atualizando para mim aqui o chat. Opa, já vi aqui, ó. Eu comentando aqui, eu já. Opa, tem vários aqui, ó. Já mexi. Porque muitos já, em algum momento, fui lá, deixa eu dar uma olhada, vou criar um blog, criar um site. Que o... já tive um de poesia, olha só, eu vi aqui comentando. Perfeito. O que é o WordPress, tá? Para quem não tem familiaridade. O WordPress é um site que você pode acessar e simplesmente ele vai falar, olha, você quer criar um blog, você quer criar um site? Eu te ajudo. Eu trago uma estrutura já pré-pronta, você vai utilizar aqui o que eu vou te oferecer, e aí você vai, vamos dizer, você vai trazer o seu código, se você quiser, a sua aplicação, o seu desenvolvimento, você pode trazer aqui também. E você vai gerenciar isso. Só que existe uma infraestrutura lá por trás. O WordPress ainda, vamos dizer que se você precisa gerenciar uma infraestrutura dele, deu algum problema, eu quero reiniciar. Como é que eu reinicio isso? Eu consigo reiniciar um servidor que tem lá por trás dele? Não vai reiniciar o servidor. Tá? No Azure, o conceito, né, conectando só com um pouco desse WordPress, é o quê? Vocês conectarem isso com o que chamamos de plataforma. Ele garantir que tem uma plataforma para vocês vão colocar o seu código ali e vocês vão começar a diminuir a responsabilidade com a infraestrutura. Diferente do IaaS da máquina virtual, que você se preocupa com a máquina virtual, você gerencia isso, já aqui no WordPress, igual eu falei, você vai colocar o seu código, mas não vai preocupar com a infraestrutura mais. Mas vai se preocupar com o código ainda. O código você tem que cuidar. E a mesma coisa lá no Azure. No Azure também, o PaaS, existem serviços, recursos que vocês trabalham, e você se preocupa com o seu código. Você pode até gerenciar configurações, tá? Mas você não vai entrar numa máquina virtual que está lá atrás e desligar. Deixa eu clicar aqui e vou desligar ela. Você não vai fazer isso, tá bom? Então, um exemplo lá no Azure seria um Web App. Eu vou mostrar para vocês aqui no portal também rapidinho. O Web App é um exemplo de plataforma como serviço, este recurso. E agora, falando também do SaaS, o SaaS é você não se preocupar mais com infraestrutura, não se preocupar mais com código, mas se preocupar com o seu acesso e dado. Vamos dar um exemplo? Está escrito aqui no slide, mas só para comentar. Vamos falar um Outlook. Se eu não conseguir acessar o Outlook, por alguma razão, eu posso acessar um servidor que está o Outlook lá atrás? Eu consigo acessar o servidor do Outlook e falar, vou te dar um reset aqui, fazer um restart aqui, vai que funciona, né? Volta. Não vai fazer isso. Não vamos ter acesso. Eu acho que eu queria ver o código, né? Quem é dev, quero ver o código aqui do Outlook. Será que a gente consegue ver o código, debugar o código? Não vai também ter acesso. Não precisa ter esse acesso. E agora, se eu quiser ter acesso a realmente os dados que eu tenho ali dentro do Outlook, tenho acesso a isso? Sim, aí você tem. Então, pessoal, isso é um exemplo de SaaS, que é um software como serviço. Microsoft Office 365, Outlook, neste caso, né, que eu falei, e-mail, calendários, falando até de outras plataformas que são fora, né, de universo Microsoft, que é o nosso dia a dia, por exemplo, um Netflix, um Spotify, é algo que você vai adquirir uma assinatura, mas você não está preocupado com infraestrutura, você não está preocupado com a aplicação, não deve se preocupar com isso, mas sim com a parte de identidade e acesso, tá bom?
Então, pessoal, tô vendo que tem várias analogias que vocês estão fazendo aqui sobre o IaaS, PaaS, o SaaS, tô achando bem legal para vocês praticarem em relação a isso. Então, em resumo, comparando esses serviços, nada mais é do que o IaaS, ele acaba se tornando um serviço mais flexível, porque ele te dá mais autonomia para você poder trabalhar ali com a máquina. Você configura e gerencia o hardware ali do seu aplicativo. PaaS é um foco no desenvolvimento de aplicativos que eu falei, e o provedor de nuvem ele vai oferecer o suporte para gerenciar a plataforma. E o SaaS, ele simplesmente vai trabalhar ali com modelos de preços pré-pagos, ou assinaturas, vamos dizer. E aí o usuário paga pelo software ou por assinatura que ele quer trabalhar. Bom, pessoal, para a gente aproveitar o tempo aqui, vamos seguir agora com uma nossa demo aqui, rapidinho, para vocês verem aqui, conhecer um pouco aí do nosso Azure. Como vocês vão acessar o Azure, o que é o portal do Azure, e a partir da próxima aula é o que vocês já vão fazer aqui diretamente, tá? Pelo portal do Azure ou outros portais, que são portais de serviços de inteligência artificial, tá bom? Vamos lá, rapidinho aqui, aproveitar nossos últimos minutinhos. Bom, isso aqui é o portal do Azure. Eu coloquei um pouquinho de zoom, né, para a gente olhar um pouquinho melhor, mas isso é o nosso portal. Vocês vão acessar aqui com portal.azure.com. Aqui está um /home aqui, mas é portal.azure.com. Existem vários portais diferentes da Microsoft, tá, que vocês acessam. Tem portal específico só de identidade, portal de segurança, portal de governança. Isso pode variar bastante de acordo com o recurso. Máquina virtual. Simplesmente vou colocar aqui como virtual machine. E aqui ela vai listar as máquinas. Deixa eu só tirar agora um pouquinho, que agora não tem muito. Vou listar as máquinas virtuais que eu tenho. Isso aqui é um exemplo de máquina que eu tenho criado. Assim que ele carregar aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é um exemplo de máquina virtual. Nossa, mas olha, vamos observar do lado esquerdo aqui, ó. Tem menus aqui com muitas informações. Nossa, a gente vai ver isso aqui em 5 minutos? Não, vai dar tempo de ver em 5 minutos. Isso aqui faz parte de todo um treinamento e outros treinamentos que nós ensinamos. Para vocês terem ideia, isso aqui, assunto de máquina virtual, cada um dos itens que eu vou mostrar aqui, que eu vou falar, ele tem um módulo em outros treinamentos só para falar deles. Um módulo, digo assim, para falar 2 horas, 3 horas só disso. E ainda assim não dá tempo, porque tem muita coisa para falar. Então, aqui vocês vão ver a máquina virtual, tem várias configurações. Se você quiser agora o outro que eu falei de PaaS, que é a plataforma como serviço, você vai trabalhar com Web App. Ou também ele vai vir com outro nome que a gente chama de App Service. Deixa eu colocar aqui vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui que eu criei hoje, inclusive. Criei hoje não, criei essa semana, que é um curso que eu estou ensinando, que é o AZ204, que é um de Azure Developer, que nós chamamos. Toda a parte de desenvolvimento com Azure. Então, aqui seria o nosso Web App. Web App. Tá? Aqui eu posso acessar, inclusive, não lembro se ele estava publicado. Deixa eu ver se ele está publicado. Acho que ele está publicado. Dá uma olhadinha. Ó, tá publicado. My First Azure Web App. Então, a páginazinha de Welcome, não tem nada de configuração, tá? Isso aqui já tinha deixado. Mas tem o endereço dele aqui. Se fosse uma máquina virtual. Máquina virtual, vocês usariam IS, tem toda uma configuração. Cada um tem o seu processo, tá? Para trabalhar até com o que chamamos de DevOps também. Eu suspeito um pouquinho para falar de DevOps, porque eu gosto bastante. Né? Sempre foi uma das minhas áreas principais a parte de DevOps, também, além da parte de nuvens, de forma geral. E agora, se a gente fosse falar do SaaS, né? O SaaS, como é que eu vou mostrar um SaaS aqui para vocês? Vou colocar um Outlook aqui. Vou colocar um Outlook que nós temos as nossas contas. Pode não ser só um Outlook, né? Um exemplo. Mas poderia ser alguma outra conta de outros fornecedores, outros provedores também. Mas aqui, se eu acessar um Copilot, vamos dizer um Copilot, vou melhorar aqui, vou colocar o próprio Copilot, vamos colocar aqui, copilot.microsoft.com. Aqui, ó. Copilot, posso acessar o meu Copilot, dependente se é uma conta pessoal ou não, deixa eu só fechar aqui. E aqui também é um serviço SaaS. Porque ele tem aqui a infraestrutura, tem a aplicação dele, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em aqui colocar um prompt. Eu colocar e falar, olha, quais são os tipos de nuvens que posso trabalhar com a Microsoft? Vamos lá, o que ele vai colocar aqui.
com a Microsoft? Quais são os tipos de nuvens que posso trabalhar com a Microsoft? Vamos ver aqui, ó. Ele colocou, na verdade, os formatos. Colocou IaaS, PaaS e SaaS, porque ele vai falar, olha, poderia trabalhar ali com nuvem pública, que é o próprio Azure, trabalhar com nuvem privada, seria um Azure Stack também, ele poderia colocar aqui, mas ali ele trouxe alguns exemplos, colocando IaaS, PaaS e SaaS, e aqui embaixo as categorias dos tipos de serviços. E claro que ele traz as documentações também. Então, aqui é só um exemplo, tá? Que eu estou querendo falar para vocês em relação ao, como se diz, o SaaS. Isso aqui é do meu e-mail só que eu tinha colocado. Então, esses são alguns tipos de recursos que nós podemos trabalhar, tá bom? Gostaria muito, muito mesmo de falar com vocês aqui, horas, falar muito sobre muitos recursos que a gente tem no Azure. Como eu disse, para vocês terem ideia, essa semana eu estou com um treinamento aqui que é o AZ204, e o AZ204, eles são 5 dias de treinamento o dia todo que nós fazemos. E eles, baseado nessa certificação. E aqui a gente fala muito de App Service, fala muito de Virtual Machine, fala muito de outros recursos de armazenamento. Isso aqui é um pouquinho, ó, do que vocês podem ver no Azure. Isso aqui é um recurso de armazenamento, que a gente chama de storage account. Isso aqui é onde vocês trabalham com identidades lá no Azure, que é o Microsoft Entra ID. Tem o Key Vault, que é um cofre de segredos que vocês trabalham lá também, tá bom? Então, pessoal, existem vários. Tem containers, tá? Container Apps, Container Instance. Então, tem muita coisa. Isso aqui é uma pequena porcentagem, tá? Uma pequena porcentagem. Mas, bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Se não me engano, acho que vocês, não sei se vocês estão com grupos, etc., vou pedir para as meninas aqui depois a gente reunir alguns links também, qualquer coisa a gente não falou diretamente aqui no chat também, mas a gente reúne e compartilha com vocês, tá bom? Acho que o pessoal consegue, não sei se por e-mail, mas depois pergunta até da Lari aqui, a gente compartilha aí e reúne um pouquinho. Esse treinamento, aliás, eu consigo até compartilhar já. Esse treinamento detalhado, tudo que eu estou falando aqui hoje, vocês podem acessar esse link aqui que o pessoal vai colocar para vocês no chat, que é o aka.ms/azfan. Ó, o pessoal vai colocar para vocês aqui no chat, tá? É um link que corresponde, seria isso aqui, ó, aka.ms/azfanpef, tá? Ó, já colocaram aqui no chat. Salvem já esse link, por favor, ó, tá aqui na nossa tela também. Vai cair aqui. Ele vai cair em inglês, mas vocês podem traduzir a página, ok? Deixa eu traduzir já a paginazinha aqui. Aí vocês podem usar aqui com um plugin para traduzir. E ela vai trazer aqui embaixo, ó, conforme vocês forem descer, ó, o treinamento, que é conceitos básicos do Azure. Vocês cliquem aqui, ele traz toda a informação do treinamento. Programação, ó, princípios básicos de descrever conceitos, arquitetura de serviços do Azure. Tá? Ele corresponde a 9 horas, quase 10 horas de treinamento. Tá? Então, aproveitem tudo que eu estou falando aqui hoje. Vocês querem expandir, estender, vocês podem começar por esse. Tá bom? Esse aqui é o treinamento do AZ900, que nós chamamos, da certificação da Microsoft, baseado nos conceitos gerais de nuvem aqui da Microsoft. Bom, deixa agora aproveitar aqui os nossos últimos minutinhos. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui na aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula aqui de hoje, mas principalmente aproveitado o conteúdo. Acredito que gerou uma boa discussão aqui no chat, pelo que eu estive. Eu não consegui acompanhar, né, o chat, eu falei que ia parar alguns momentos, eu parei aqui, mas não consegui só ver todas as mensagens, porque foram várias mensagens, mas eu observei que vocês mesmos foram se ajudando, vocês foram respondendo, o Gilberto estava respondendo, conversando com vocês, enfim. Vocês estavam interagindo muito, muito mesmo. Então, continuem assim todas as aulas que vocês fizerem, não só com os próprios moderadores aqui da sessão, se ajudem aqui como alunos, como que vocês, time que vocês estão, vocês fazem parte aí do programa Noelas em AI, tá bom? Então, essa é uma dica que eu deixo também, que vocês podem ir se ajudando bastante aí, que, opa, tinha uma dúvida, eu tenho aqui, eu vi várias analogias que vocês fizeram aqui, eu vi da pizzaria eu não tinha colocado aqui no tempo de falar sobre ela, mas eu vi que colocaram, né, eu falei lá do ônibus do carro, lá da tipos de nuvem, do IaaS, PaaS e SaaS, vocês fizeram a questão lá da pizzaria, que esse é bem legal.
e quis aproveitar só os últimos minutos para a gente poder ver um pouco no portal. Bom, beleza. Te perguntar aqui, pessoal, aqui nosso time, tem alguma pergunta, algo que a gente queria compartilhar aqui também? Qualquer coisa? Já que até então era só aquela mesmo. O Ah, Gilberto e a Thaís responderam a galera aqui no chat. uhum. E tá tudo. Bastante pergunta. Tá tudo, tá tudo respondido pelo que eu vi aqui. Eu não sei se Tá. o Gilberto, a Thaís querem dar um toque, se tem alguma pergunta aí que eles acham interessante. Uhum. Acho que são aquelas que a gente conseguiu responder, acho que a maioria tá ok mesmo, viu, Jaque? Meninas, acho que foi isso, né? A gente conseguiu responder a maioria e parabéns, Jaque, pela aula. Obrigada. E obrigada, meninas, pela participação de vocês, viu? Obrigada a vocês novamente. Bom, meninas, sucesso para cada uma de vocês aí no programa do Lenas AI. Espero que nós possamos nos encontrar aí novamente, não só aqui no programa, em outros programas. Sempre acaba se encontrando em algum outro programa da Microsoft. Aproveitem bastante, se dediquem bastante no programa e nos vemos na próxima. Então, desejo um bom descanso. Obrigada novamente e até a próxima. Muito obrigada, Jaque. Obrigada, Thaís, a Beatriz, que estiveram aqui conosco, o Gilberto aí no chat, respondendo as dúvidas de vocês. Pessoal, novamente, para quem perdeu a introdução do evento, vamos esclarecer aí algumas dúvidas para ficar gravado para quem assistir depois também. Vamos lá. Quiz, conteúdos na plataforma. O link está fixado aí no chat para vocês. Vocês entram na plataforma, criam seu cadastro caso você já não tenha. E você terá acesso, já está disponível o quiz de hoje, já que a nossa aula está finalizando agora. E o recomendado, né, é que vocês façam o quiz antes da próxima aula. No caso, a nossa próxima aula será na segunda-feira, tá bom? Será na próxima segunda-feira. Então, quanto antes vocês fizerem, mais chances aí de vocês se manterem nos conteúdos que serão passados aí. E não esquecer o que aconteceu, tá bom? E não se esqueçam também que a aula de hoje, como todas as próximas aulas, ficarão disponíveis no YouTube em 48 horas. Tem nosso e-mail no chat, tem o e-mail do suporte, o link da plataforma, mas qualquer dúvida, entre em contato aqui com o time do Reactor. Para finalizar nossa aula de hoje, fica o convite aí para a nossa segunda aula, que será na segunda-feira, com a Natália Xavier. O link das inscrições também está aí no chat para vocês. Temos uma pesquisa de satisfação no chat e também vai chegar por e-mail para todas as pessoas que estão inscritas. É muito importante que vocês contem para nós o que vocês acharam da aula de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Também para você que não conseguiu acompanhar a gente aqui ao vivo e vai ver a aula gravada. Nos vemos então na nossa próxima sessão.